Olá, eu sou a professora Maria Silvia Rodrigues Alves, responsável pela disciplina Espanhol 1 aqui no curso de Gestão Empresarial EAD do Centro Paula Souza. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, nós convivemos pouco, mas eu estou sempre aí à disposição e estou sempre verificando quais são as dificuldades, quais têm sido os êxitos de vocês na disciplina de espanhol. E para fecharmos essa disciplina, eu trouxe hoje algumas das dificuldades que talvez tenham existido durante esse semestre. Então nós vamos falar aqui de forma bem resumida os temas que foram trabalhados até agora. Vamos lá? Nós começamos pelo espanhol no mundo. Há 21 países no mundo que falam espanhol como idioma oficial, ou seja, nesses 21 países nós temos o espanhol como língua materna. E é interessante nós observarmos que no Brasil nós estamos aí em uma posição de significativa importância, levando em consideração a convivência com a língua espanhola. Porque vejam bem, todas as nossas fronteiras têm hispanofalantes. Portanto, na América, a maioria dos países que estão aí em fronteira com o Brasil são falantes de espanhol como língua materna. Nós temos pelo mundo 21 países, dos quais 19 países estão na América, um país está na Europa, que é a Espanha, e outro país na África, que é a Guiné Equatorial. Todos os países têm o espanhol como língua materna. Há um caso especial que nós consideramos entre o espanhol e o castelhano, porque muitas vezes esses termos parecem ser diferentes, mas não são. Eles significam a mesma coisa. Espanhol e castelhano são termos sinônimos. Porque o castelhano é o idioma derivado do latim vulgar que se impôs na Espanha durante o processo de unificação. Mas em toda essa história, o espanhol e o castelhano vêm a ser a mesma língua. O que acontece é que a Espanha, por exemplo, que nós vamos usar aqui, é um país que tem 4 idiomas considerados como línguas oficiais, línguas maternas. E aí, na Espanha se falam galego, vasco, catalão e castelhano, que vem a ser o espanhol, como nós já vimos. Agora nós vamos falar um pouco sobre o alfabeto. Pois é, entre o alfabeto da língua portuguesa e o alfabeto da língua espanhola, há uma única letra que se diferencia, que é a letra ñ. Essa letra, só ela está diferente em relação ao português. Nós tínhamos antigamente, por isso eu fiz questão de trazer aqui para vocês, as letras tchê, vejam lá, depois da letra C tem a letra tchê, e a letra elle, que está depois do L, né? Essas letras foram consideradas durante muitos anos como parte do alfabeto espanhol. Há alguns dicionários, inclusive, que trazem essas letras com uma entrada especial, mas hoje não. O alfabeto na língua espanhola, ele tem como única diferença a letra ñ e nenhuma outra. As letras tchê e elle, elas são consideradas dígrafos na língua espanhola e não podem ser consideradas letras mais. E por isso, eu trago aqui um alfabeto já constando todas as letras que tem a língua espanhola. Então vejam só, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, o J e Z. A Y, que é o nosso Y, pode ser chamado de Y ou J, tá? Há algumas diferenças para se chamarem essas letras no espanhol, mas basicamente é isso que nós apresentamos aqui. Eu trouxe também as possibilidades de pronúncia com uma palavrinha para vocês aí e para a gente facilitar um pouco esse pensamento. Então vejam só. Abeto, bota, conejo, dedo, elefante, flor, gato, helado, isla, jirafa, quilo, luna, mano, nube, ñandú, osito, pato, queso, ratón, sapo, taza, uva, vaca, windsurf, xilófono, ioiô e sapato. Por aí vocês podem treinar um pouquinho sobre a pronúncia, aí utilizando as letras do alfabeto. E aí, nós vamos pensar um pouco nos sons das vogais entre o espanhol e o português. O que acontece? De maneira geral, as vogais na língua espanhola elas são consideradas orais e não há uma abertura
por exemplo, da vogal E e da vogal O, como nós abrimos em português, porque nós dizemos E e O. Em espanhol se diz A, E, I, O, U, basicamente, dependendo de contextos em que estão colocadas essas vogais. E alguns sons da língua espanhola, como por exemplo ñ, j, ey, h, r, ch e z, podem se diferenciar em relação ao português. Podemos considerar ainda a letra G, né, que também pode trazer alguma dificuldade, e para isso vocês podem buscar aí conhecimentos. Mas basicamente, esses sons são aqueles que se diferenciam um pouco dos nossos usuais na língua portuguesa. Vamos passar agora às formas de tratamento em espanhol. No espanhol é bem clara a diferença entre a formalidade e informalidade. Isto se dá pela presença do pronome de tratamento em terceira pessoa, usted ou ustedes, ou em segunda pessoa, tu, vos ou vosotros, né? Considerando aí as pessoas do singular e do plural. O que acontece é que nós temos tratamentos formal e informal bastante claros no espanhol. No português, talvez isso já tenha se perdido um pouco e a gente tenha neutralizado esses usos. Mas eu trouxe aqui, por exemplo, na Hispanoamérica nós consideramos como formal usted e ustedes, e como informal, nas pessoas do plural, nós utilizamos ustedes, também como informal, e ainda utilizamos um vos, que é no lugar do tu, na Hispanoamérica. Depois podemos entrar um pouco em detalhes se vocês tiverem interesse. Vejam só, trouxe ainda um exemplo de uma pergunta informal, utilizando a segunda pessoa, o tu, qual é tu estado civil, e soy solteira, e uma pergunta formal, utilizando usted, qual é su estado civil, soy viudo, por exemplo, né? Aí, nós temos ainda o vos substituindo o tu na Hispanoamérica, porque o vos é colocado como segunda pessoa em alguns países, e eu cito especialmente a Argentina, que é um país que se utiliza do vos no lugar do tu, e o usted, que é uma forma de terceira pessoa, no singular se utiliza de forma formal em todos os países, mas no plural também ustedes substitui ao vosotros em alguns países da América. Eu trouxe ainda um quadrinho da Mafalda, vamos lá? Que haces, Mafalda? Nada, mamá, estou mirando a humanidade. Esse que haces, Mafalda, está considerado no vos, está conjugado utilizando-se do pronome vos. Por isso, há aí uma mudança, e Mafalda é uma personagem argentina, e se verifica o uso exaustivo do vos mesmo na Argentina. Então, todas as vezes que nós, por exemplo, queremos pedir para não usar a formalidade com o outro, há uma pergunta que se pode dizer, que é ¿puedo tutearte? Quando se pergunta ¿puedo tutearte? Ou quando se permite ¿puedes tutearme? Significa que eu estou permitindo que a pessoa me trate de forma informal, que é utilizando o tu, a segunda pessoa do singular, ou do plural, vosotros. Nós ainda temos os demonstrativos em espanhol. Os pronomes demonstrativos são aqueles que eles estão em relação com o falante e estão relacionados com a posição do falante. Eu trouxe aqui, vejam, este, esse e aquele, que tem nas suas formas singular e plural, conforme vocês veem, e nós vamos comentá-los um pouco mais. O que acontece é que o pronome demonstrativo este é quando está se referindo a um objeto que está bem perto do falante, ou seja, cerca del hablante. E aqui a gente traz um exemplo, este balón. O pronome demonstrativo esse e suas variantes é um pronome que se utiliza quando está menos longe ou não tão perto do falante, que a gente diz um pouco mais lejos del hablante. Esse balón. E o pronome demonstrativo aquele, que está longe do falante, lejos del hablante, aquele balón.
Então, aqui eu tenho a posição do falante em relação a estes usos dos pronomes demonstrativos, né? Este e estos, que são para perto do falante, esse e essos, menos perto do falante, e aquele, aqueios, para longe do falante. Também temos o verbo gustar, que é diferente do português e às vezes causa alguma dificuldade para um brasileiro aprendiz de espanhol. O verbo gustar tem uma conjugação especial e nós utilizamos o verbo gustar da seguinte forma: a mim me gusta, a ti te gusta, a él, a ella, a usted le gusta, a nosotros, a nosotras nos gusta, a vosotros os gusta, a ellos, a ellas, a ustedes les gusta. O que acontece é que o verbo gustar, ele concorda com o objeto, ou seja, com a coisa gostada, eu digo. E o verbo gustar, ele vai para o singular ou para o plural, dependendo do objeto. Se a gente tem um objeto no singular, um nombre em singular, a gente diz gusta. Se temos no plural, gustan. Vamos ver aí. Vejam só. A mim me gusta el ordenador, a ti te gusta bailar. Esse a ti te gusta bailar porque nós temos um verbo no infinitivo. Por isso, gusta. A él le gustan las canciones mexicanas, a ella le gustan las canciones mexicanas o a usted le gustan las canciones mexicanas. A nosotros, a nosotras, nos gusta la comida mexicana, a vosotros os gustan los coches, a ellos, a ellas, a ustedes les gustan los viajes al exterior. O ainda, a mí me gustan las vacaciones de verano, a ti te gustan los documentales de la televisión, a él le gustan las fiestas de cumpleaños, a nosotros nos gustan los juegos del ordenador, a vosotros os gustan los fines de semana, a ellos les gustan las flores de jardín. Vejam, o objeto no singular, gusta. O objeto no plural, gustan. Então, não se usam pronomes pessoais com o verbo gustar. Se usam me, te, le, nos, os, les, que nós chamamos de pronomes complemento. Me gusta la castaña, nos gusta el chocolate, te gustan las frutas, nos gustan las películas. E o verbo gustar tem muitos similares a outros verbos que se conjugam como ele. Aí há vários exemplos: preocupar, molestar, doler, encantar, agradar, quedar, interessar, horrorizar, molestar. Ou seja, gastem aí um tempinho para perceber os similares do verbo gustar. Trouxe aqui alguns para vocês. Me agrada, me gusta, me encanta, le encanta, os gusta, tá bem? Vejam aí. E nós temos os verbos reflexivos. O que são os verbos reflexivos? Geralmente eles estão relacionados com a nossa rotina diária, né? E aí, los verbos que expresan una acción realizada y recibida al mismo tiempo por el sujeto. El sujeto de la acción y quien lo recibe es el mismo. Por isso que a gente diz que é um verbo reflexivo, porque o sujeito da ação e quem o recebe é a mesma pessoa. Yo me visto a mí mismo. Maria se maquilla a ella misma. E são vários os verbos reflexivos. Aqui nós temos poner-se, levantar-se, acostar-se, afeitar-se, entrenar-se, peinar-se, secar-se, banhar-se, cepillar-se, duchar-se, lavar-se, limpiar-se, maquillar-se, quitar-se, dormir-se, vários outros, vestir-se, afeitar-se. Então vejam só, ainda trago outros geralmente relacionados à nossa rotina e nós dizemos assim: yo me lavo, él se afeita, yo me acuesto, nosotros nos maquillamos, yo me visto, tú te duchas, él se despierta, sempre utilizando-se do pronome. Por isso ele é chamado um verbo reflexivo, pronominal. Né? Vejam aí, me lavo, me pongo, me visto, que são os verbos lavar-se, poner-se e vestir-se. Lembrando-se de que os verbos pronominais ou reflexivos, eles são conjugados sempre acompanhados dos pronomes.
perífrases do futuro, que ao invés de nós conjugarmos um verbo utilizando-nos do futuro, nós podemos usar uma perífrase de futuro. E para esta construção, nós nos utilizamos do verbo ir, mais a preposição a, mais um infinitivo de verbo. É sempre para se tratar de uma ação futura. E é importante então se lembrar aqui da forma do verbo ir. Vamos lá. Eu voy, tu vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Mais a preposição a, mais um verbo no infinitivo. Voy a terminar, vas a salir, va a ver, vamos a estudiar, vais a vender, van a seguir. Vejam bem, ao invés de nós dizermos, por exemplo, terminaré la clase, nós dizemos voy a terminar. Saldré esta mañana, vas a salir. Ou saldrás esta mañana, vas a salir. Né? E assim por diante, por isso uma perífrase de futuro. Verbo ir mais a, mais o infinitivo. Alguns exemplos. Esta tarde voy a ver una película en el cine con mis amigos. ¿Vas a trabajar esta noche? Hoy vamos a acostarnos temprano porque mañana trabajamos desde las 6 de la mañana. ¿Vamos a tomar una cerveza el sábado? Vejam, sempre ir mais a, mais o infinitivo. E voy a pintar, voy a manchar, voy a hacer arte, voy a divertir-me, voy a colorear. Aí uma pintura para vocês pensarem um pouquinho sobre a perífrase de futuro. Ir, mais a, mais o infinitivo. É isto. Eu espero ter ajudado a vocês. Estou sempre à disposição. E se vocês tiverem dúvidas ou precisarem de outras sugestões ou dicas, podem me escrever. Um forte abraço e que todo saldrá bien en la asignatura de Lengua Española 1.